Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é o que significa antropomorfismo ou antropopatismo. Já viu falar desses termos? Antropomorfismo ou antropopatismo? Ou antropomorfia ou antropopatia? Vamos entender um pouco mais o que significa esses termos? Antropomorfismo e antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrevê-lo. Então a gente tem que entender que esses termos ali foram usados na teologia, esses termos não existem na Bíblia, mas refere ali, são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrevê-lo. Por mais que esses termos não existem na Bíblia, o seu significado ali está na Bíblia. A gente vai entender. Então, antropomorfismo significa em forma humana, do grego anthropos, humano, e morfe, forma. Isso quer dizer que a linguagem antropomórfica atribui a Deus certas formas e características físicas humanas, né? Ou seja, a gente vê ali sempre a Bíblia falando que Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem ouvidos, Deus tem mãos. Então, quando a gente fala ali que Deus tem essas características físicas humanas, a gente está usando essa linguagem antropomórfica ou usando o antropomorfismo, colocando ali algo humano em Deus, colocando formas humanas ali em Deus. Deus, a gente já viu que Deus é espírito. Então não quer dizer, como Deus é espírito, que Deus ele tem ali aspectos humanos, que ele tem formas humanas. Mas como entender, nós com uma mente totalmente limitada, entender uma mente de Deus ilimitada? Como a gente já viu, podemos conhecer a Deus? Podemos, mas não em sua plenitude. Então como uma mente tão limitada pode conhecer uma mente tão ilimitada? Então, alguns aspectos ali a gente vai colocar ali formas em Deus para entender ali. Quando Deus fala, a gente entende como ser humano, como a mente limitada, que Deus tem boca. Quando Deus ouve, a gente entende que Deus tem ouvidos. Quando Deus faz algo, ou vê algo, a gente entende ali que Deus tem mãos ou olhos. Isso chama antropomorfismo, é colocar formas humanas em Deus. E tem um antropopatismo, que significa em sentimento humano, do grego anthropos, ou seja, humano, e patos, sentimentos. Isso quer dizer que a linguagem antropopática atribui sentimentos humanos a Deus, ou seja, alegria, ira, arrependimento. Quando a Bíblia fala lá que Deus ficou alegre, que Deus tirou, que Deus se arrependeu, estamos trazendo sentimentos humanos para Deus. Não quer dizer que Deus sentiu alegria da forma que a gente sente, não quer dizer que Deus tirou da forma que a gente ira, não quer dizer que Deus se arrependeu da forma que nós temos arrependimentos, mas nós também com a mente limitada, pensando em Deus ilimitado, a gente coloca esses sentimentos humanos em Deus. Isso não é errado, isso é somente alguém totalmente limitado falando de alguém que é totalmente limitado. Quando a gente entra num assunto que não é da nossa área, que a gente não domina, você já percebeu que, por mais que a gente tente entrar num assunto, a gente não consegue ali fluir plenamente no assunto, porque a gente não está entendendo daquilo que está falando. Se alguém está falando numa roda de investimentos e eu nunca entendi o que é investimento, eu não invisto, eu não consigo entender aquilo que eles estão falando. Por mais que eu entre ali e fale assim, eu invisto em poupança e tudo, é muito raso. Da mesma forma, quando a gente fala de Deus, a gente não consegue entender ele em sua plenitude, é muito raso. Por isso trazemos essas antropopatia e antropomorfismo, colocando formas humanas em Deus e sentimentos humanos em Deus. Por quê? Quando a gente coloca Deus em forma humana e sentimentos humanos em Deus, para nós, por mais que não seja verdade, a gente pensa que entende Deus mais fácil. Porque imagina falar assim, não, mas Deus é espírito, Deus não tem boca. Mas como que ele fala? Deus é espírito, Deus não tem olhos. Mas como que ele vê? É muito mais difícil entender do que simplesmente colocar formas humanas em Deus e sentimentos humanos em Deus. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, deixe aí nos nossos comentários. Pode nos encaminhar também nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.